Bom, iniciamos a gravação da aula de hoje. Vamos iniciar aqui do 4.4, tá? A gente já tinha falado na nossa última aula, então vou revisar só esse começo de forma breve. Eu quero focar hoje no NAT, ICMP e IPv6, tá? Esse vai ser o nosso foco da nossa aula de hoje, para a gente finalizar esse conteúdo. Não sei te responder, Rodrigo. Normalmente, é porque, se não me engano, nessa pandemia, nas aulas remotas, a gente teve uma redução da nota mínima para ir para a final. Mas, assim, antes, né, pelo que eu me recordo, era 4. Precisava de 4 para ir para a final. De média, né? E para passar, precisava ter média 5, tá? Mas aí parece que na pandemia teve uma redução. Aí eu não sei lhe Eu dizer se é pensava, 2, 2,5. eu pensava que era 5, professor. Que teve até Não, um 5 é para professor. passar. 5 é para passar. Tipo, se você for com 4 para final, aí tu precisa tirar mais de 6 na outra prova, porque tem uma ponderação de peso da nota final, da média anterior. Aí tu precisa tirar 6 e pouquinho para poder passar com 5, né? Aí tem essa ponderação. Mas eu não sei lhe dizer, Rodrigo, agora exatamente quanto é. Antes era 4, né? Mas agora parece que teve uma redução para 2,5 ou foi 3. Não sei nem se está válido ainda essa redução. Mas eu sei que teve essa redução, tá? Mas não sei se está de pé. Mas enfim, quem sabe lhe responder exatamente é Orlando, que é o coordenador. Com certeza ele vai saber lhe responder. Mas de antemão, se vocês tiverem pelo menos 4, eu tenho certeza que vocês vão para a final, quem precisar. Mas vamos pensar positivo, não vai ninguém para a final, vai passar todo mundo direto. Então, continuando aqui o conteúdo, nós falamos do formato do datagrama IP, né? Esse aqui é o IPv4. Então, nós visualizamos aqui que o IP ele tem 20 bytes, não bits, tá? 20 bytes de tamanho, e a gente viu que o TCP também tinha 20 bytes. Então, a gente viu a parte de fragmentação, tá? E reconstrução do IP. Isso é uma exceção, tá, pessoal? Que é quando um roteador recebe um pacote muito maior do que ele consegue transmitir, no caso, maior do que o MTU, que é o Maximum Transmission Unit, né? Daí ele precisa fragmentar esse pacote em pedaços e remontar esse pacote posteriormente. Eu acho que foi até Leonardo que perguntou na última aula, professor, no IPv6, que eu falei que no IPv6 não tem essa possibilidade de fragmentar pacotes, né? Então, no IPv6, ele descarta o pacote e manda a mensagem de erro ICMP, né? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é o Professor, ICMP. no IPv6 não tem essa possibilidade de fragmentação. Não, não tem. Essa possibilidade de fragmentação no nível de rede é só no IPv4, né? Porque, teoricamente, essa não é uma funcionalidade que o roteador deveria fazer. Isso é uma exceção, né? Por quê? Peraí, Porque a isso aí não é camada... na camada de aplicação? Não, a camada de aplicação ela nunca quebra. Quem quebra é a camada de transporte, né? Que é o TCP e o UDP. Ah, Então, isso tá. aqui aconteceria a nível de rede, né? Seria na camada de rede. O próprio roteador ia quebrar porque recebia um pacote grande, né? Aí a gente teria essa fragmentação, né? Que eu até falei na última aula, por conta do tempo, né? Vamos pular essa parte aqui. Mas tem uma explicação muito boa, tanto no livro quanto na aula que está gravada, né? Vocês podem rever. E daí a gente vai para a parte de endereçamento IPv4, né? Que a gente representou aqui o IP com bits, tá? Eu postei uma aula de um professor muito bom, que ele explica essa parte de cálculo de subrede, que assim, o quadro ele faz muita falta nesse processo, e também porque a gente tem pouco tempo. Eu queria ver com vocês o NAT e as características do IPv6 e um pouquinho do ICMP, né? E a gente não tem tanto tempo assim. Então, aqui basicamente nós temos endereços IPv4, né, que são representados em 4 octetos, né? Por 4 octetos, porque são 8 bits.
são pedaços de 8 bits, né? Então, diz 4 octetos, porque no total nós temos 32 bits, que nos dá aproximadamente 4 bilhões de IPs do IPv4, obviamente. Beleza? Beleza. Beleza. Então, nós temos o que a gente chama de subrede, que seria uma rede que é fragmentada em uma rede menor. Tá? E a gente consegue quebrar uma rede, né? A gente consegue criar sub-redes através de uma coisa que a gente chama de máscara. Né? A máscara de sub-rede é que vai determinar a rede que a gente está montando. Por exemplo, né? Vamos supor que vocês vão estar trabalhando como técnico ou como tecnólogo. Daí vocês se formaram, o pessoal está querendo que vocês montem uma rede. Bom, dependendo de quantos hosts você vai ter que gerenciar nessa rede, ou seja, quantos computadores, daí tu vai escolher uma máscara adequada para a tua sub-rede. Pode falar, Helder. Só voltando no assunto anterior, que eu acabei de filosofar sobre isso aqui, lá na fragmentação, que acontece na camada de rede, quando o pacote é grande, quando ele é enviado e chega no outro computador, é a camada de rede ainda que refragmenta ele, que reconstrói o pacote? Isso, perfeito. Ok, eu pensava que ia para outra camada lá de transporte. Não, porque assim, a camada de transporte ela não entende protocolo IP. Então, assim, tem que ser a camada de rede que vai remontar. Entendi. E é só nesse caso específico que ela faz isso, né? Só nesse caso específico, exatamente. Ok. Que é uma coisa que tem que ser evitada a todo custo, porque é custoso para o roteador fazer esse processamento, essa fragmentação. Se ele tiver que fazer isso constantemente, vai ter um atraso de processamento assim gigantesco. Então, assim, é tanto que no IPv6 isso foi removido. Falei, não é papel do roteador fazer isso aí. Se tiver um pacote muito grande, com um tamanho muito grande que o roteador não suporta encaminhar, então descarta e manda uma mensagem de erro. Que mensagem de erro? Uma mensagem CMP. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa mensagem. Esses tipos de mensagem de erro na rede. Então aqui a gente... Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí, professor. Oi, pode falar, Magno. Me vem a dúvida na cabeça, mas como assim a pessoa faria para montar uma sub-rede? Excelente pergunta, tá? Tu configura na tua rede, vai ter o DHCP, se você for fazer de maneira automática, tá? No próprio DHCP, tu vai dizer qual é o endereço da rede, qual é a tua máscara, né? E daí ele vai distribuir os IPs, né, para os hosts automaticamente, como a gente viu na nossa última aula, baseado nessa configuração que tu colocou no DHCP, no teu servidor DHCP. Por exemplo, uma rede /24 suporta 254 hosts. Daí, se tua rede ela tem mais do que essa quantidade de computadores, então tu não pode botar uma máscara /24. Tu tem que configurar lá no teu servidor DHCP uma máscara, por exemplo, /23. Por que o /23? Porque tu vai ter um bit a mais que vai dobrar a quantidade de hosts que tu pode ter na rede. Se antes era 254, tu vai ter 512 menos 2, vai ter 510 hosts. Não é suficiente. Bota uma máscara /22. Tu vai ter 1024 hosts menos 2, né? Ou seja, 1022 hosts. Daí tu tem que saber mensurar quantos hosts tu tem para saber quantos bits vai especificar a tua rede e quantos bits para host. Porque a gente tem essa divisão aqui, né? Entre endereço de rede e endereço que vai especificar a parte do hospedeiro, né? Quantos bits para a rede, quantos bits para o hospedeiro. Então a fórmula é simples, tá? Se eu tenho uma máscara /23, significa que os 3 primeiros 23 bits é para especificar o endereço da rede, ele não muda, é estático. E os últimos, quantos bits faltam aqui, pessoal, para completar 32?
9. Os últimos 9. 9 bits, né? Eles vão representar hosts. Então eu vou ter 2 elevado a 9, que me dá quanto? Quanto é 2 elevado a 9? $512 menos 2. Eu vou A ter calculadora travou aí, gente. 510 hosts, né? Porque tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512. Né? Você bota um bit a mais, 1024, 2048, 5096 e assim sucessivamente. A gente discutiu até isso numa das aulas, né, que eu falei para vocês. 2 elevado a n, né? N é a quantidade de bits. Aí eu vou ter quantos endereços. Então, a gente consegue criar sub-redes e a gente consegue otimizar, né, os endereços que nós temos com a máscara de sub-rede. Porque daí eu determino exatamente uma fatia da minha rede de maneira adequada para a quantidade de hosts que eu preciso atender. Tá? Lá no IF, por exemplo, nós temos uma sub-rede para o laboratório. E daí ela é barra 24. Então atende mais do que a gente necessita, né? Ele suporta 256 hosts, né? Temos uma sub-rede só para o laboratório 1, depois não sei se é a mesma, para o laboratório 2 e 3, mas eu sei que é uma sub-rede barra 24 lá. Temos uma sub-rede do administrativo separada, né? Do pessoal administrativo é uma rede à parte, né? Para ficar redes isoladas uma da outra. O ideal seria a gente poder montar, isso vocês vão ver em redes 2, tá? A gente simular a criação dessas sub-redes, da rede, e a gente colocar no simulador. Felizmente não deu tempo da gente fazer na nossa disciplina, mas em Redes 2 certamente dará. Né? Redes 2 é uma disciplina muito prática, que dá tanto para vocês instalarem os serviços, né? Instalar um servidor web, quanto para vocês brincarem com sub-redes de forma mais prática no simulador. Nós falamos também sobre o DHCP na nossa última aula, tá? Eu não vou revisar o DHCP, né? Está gravada essa aula. Eu vou só colocar lá no YouTube, vocês assistem novamente a parte do DHCP. A não ser que vocês tenham uma dúvida específica sobre o DHCP. Daí a gente pode discutir agora. O professor vai postar ainda hoje a última aula do dia 30? Posto, assim que acabar a nossa aula eu posto. Tá? Daí a gente falou de como obter... Aqui basicamente eu tenho um ISP e eu estou segregando uma rede maior, que é barra 20. Percebe que quantos menos bits eu tenho aqui para a rede, quer dizer que eu tenho mais bits para host. Então, no caso, ele consegue quebrar esse bloco aqui em 8 blocos, né? Em 8 organizações, barra 23. A gente discutiu aqui e paramos aqui no NAT, que é onde eu queria focar na aula de hoje, que é o NAT, o ICMP e o IPv6. Tá? O NAT, ele é um mecanismo essencial hoje para o funcionamento da internet. E praticamente, assim, todas as casas utilizam o NAT. O NAT, ele é uma gambiarra. Ele é uma gambiarra, ele quebra um dos princípios de neutralidade da rede, porque ele acaba modificando os pacotes, vendo ali o que tem na camada de transporte. Então, assim, teoricamente ele quebra o princípio de neutralidade da rede, mas ele é essencial para que a internet funcione hoje em dia. Por quê? Quando a gente fala do IPv4, nós temos aproximadamente 4 bilhões de IPs. Essa quantidade de IPs já se esgotou há anos atrás. Nós não temos mais bloco de IPv4 disponível. Professor, então como é que faz? Bom, a gente tem que migrar para o IPv6 e usar o NAT. O que é usar o NAT? Quando a gente fala de endereços de IPs, quero que fique muito claro para vocês que a internet ela só fala IP. O núcleo da rede ele só fala IP. Por isso que a gente tem o DNS, por exemplo, para traduzir o nome para um IP. Porque os roteadores eles só falam IP. E o IP ele tem que ser único. Como o IP ele tem que ser único, então toda máquina tem que ter um IP sem ser repetido.
Isso é um problema, porque a gente não tem IP suficiente. Se a gente não tem IP suficiente, então significa que máquinas que querem ter acesso à internet vão estar desconectadas. Para que isso não ocorresse, embora já tenha ocorrido a falta de IPv4, para que esse processo fosse um pouco mais demorado, o que foi feito? Criou-se o NAT, Network Address Translation, né? Que nada mais é do que um mecanismo para a gente criar uma rede que fica por trás de um roteador que tem um único IP válido na internet. Com isso, a gente consegue ter um único IP e atrás desse IP, 10, 20, 30, 500 máquinas. Então, em outras palavras, o roteador na casa de vocês tem um IP válido. Todos os computadores atrás do roteador, conectado no roteador que vocês têm em casa, tem IP que são considerados inválidos na internet. O Instituto, né, o IF, sei lá, nós temos lá algumas centenas de computadores, eu acho. Se a gente juntar os computadores do pessoal administrativo, os computadores dos laboratórios, então devemos ter em torno aí de uns 200 computadores, acho que lá no Instituto. Algo próximo disso. Nós só temos um IP válido para a internet. Todos os outros IPs estão atrás do NAT, com IPs que são inválidos. Por quê? Com isso a gente economiza 200 IPs. A gente só precisa ter um IP válido. Professor, mas como é que isso funciona? Não está muito claro ainda. Veja só. Esse cara aqui, que é o 10.0.0.0.1, ele vai mandar um pacote, perdão, para o Facebook, ok? Origem 10.0.0.0.1. É um IP válido? Não. IPs na faixa 10.00 alguma coisa, IPs na faixa 192.168.0.1 são IPs inválidos na internet. Então, ele não pode sair com esse IP. O que esse roteador vai fazer? Qual é o IP dele? 138.76.29.7. Esse é o IP do roteador, ok? O que vai acontecer quando esse pacote bater aqui no roteador? Ele vai dizer, opa, tem que alterar essa origem. Esse pacote não vai sair com a origem 10.0.0.1. Esse pacote vai sair com esse IP, origem 138.76.29.7. Destino, Facebook. Sei lá, 200.10.20.30. Aí o Facebook vai receber essa requisição e vai responder para quem? Para o roteador. No IP dele. Que vai mandar para o outro. Aí quando o roteador receber, ele, opa, recebi. Aí ele vai fazer a troca. Destino, que estava para ele vai, opa, não, destino é 10.0.0.1. Aham. Sacaram a manobra? Não sabia, não. A figurinha aqui, ó. Antes de vir para a figurinha, vocês entenderam o que eu falei aqui? Sim, Sim, não. sim. Deu para Uhum. entender. Ele fica tipo mascarado no IP do roteador. É uma gambiarra, literalmente é uma gambiarra. Em outras Ah, é massa. palavras, se a gente fosse fazer uma analogia assim, bem grosseira, é como assim, eu vou enviar uma carta, né? Mas só eu, Marcelo, tenho o nome válido para enviar a carta. Aí vocês que estão aqui na sala, é uma situação hipotética, obviamente, né? Vocês que estão aqui na sala, vocês não têm um nome válido para enviar a carta. Vamos supor que seja o IP, tá? Então vocês vão me enviar, vai passar por mim, aí Neto pegou e me enviou a carta. Que a carta vai para. Deixa eu ver. A carta vai para o Bill Gates. Para Joelma. A carta vai para Joelma. Pronto, a carta vai para Joelma. Aí eu recebo a carta. Eu vou dizer, opa, de quem é a carta? Neto. Tá indo para quem? Joel. Pra Joelma.
Aí eu falei, opa, mas Neto não tem um nome válido para o correio aceitar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar. De quem é a carta? Marcelo. Para quem? Vai- Joelma. Isso. Quando Joelma receber, ela vai responder para quem? Para Neto ou para mim? Para o senhor. Para mim. Ela responder, não, muito Aí o senhor vai obrigado. Não sei o passar, quê. fazer a troca para mim. Vai passar a Aí resposta para mim. quando eu receber a carta de Joelma, aí eu falei, opa, peraí, essa carta aqui não é para mim, é para Neto. Aí vou repassar de novo, trocar novamente, né? Destino, vou botar lá Neto, aí repasso para Neto. Aí percebe que eu sou o cara que centraliza, né, todas as conexões, basicamente eu tenho que ficar sempre trocando quem é o remetente quando sai da rede, né? Ah, se for Helder, se for Joel, se for Kelvin, eu vou trocar tudo para mim. Eu vou dizer, não, é de Marcelo e mando. Por quê? Porque senão o pessoal não vai conseguir devolver. Por quê? Porque você não tem um nome válido na internet. Mesma coisa que acontece aqui no roteador. Só ele tem IP válido. Então ele tem que trocar quem é a origem que está mandando o pacote para ele. Para ele poder receber depois. Aí depois que ele recebe, ele repassa internamente para os computadores que estão atrás do NAT. Isso, ele age como intermediário. Sacaram essa jogada? Sim. Sim. Professor, e quando eu uso internet lá da operadora? Não entendi. Tipo, aqueles pacotes de internet das operadoras de celular. O Tu tá celular tem falando IP dados público. móveis? Quando é dado móvel, tu se conecta, eu tenho IP público. Tu não tem um IP que fica atrás do NAT, tu tem um IP público. E aí, tipo, o meu celular passa a ter um IP público, é assim, né? Sim, nesse caso tu tem IP público, né? Geralmente as operadoras elas não usam o NAT para tu se conectar na rede de telefonia, tu tem IP público, tá? Inclusive você pode configurar teu celular para atuar como NAT. Tu consegue estar conectado no 3G e ativar o Wi-Fi para que o pessoal se conecte através do teu IP. Tem O essa opção negócio de no Android. rotear a internet. Mas assim, não recomendo, né? Porque embora tu tenha IP público, tu tem um pacote de dados ilimitado. Então, assim, uma hora acaba, né? E rapidamente. Mas aí nesse caso, tipo, a operadora vai estar mandando e-mail para de fato estar no meu celular, né? O e-mail não, o Ele tá IP. mandando e-mail. O IP, foi mal. Não, sim, né? Tu vai contactar para receber um IP, tu tem um IP que é atribuído ao teu dispositivo. Daí ele passa a ser identificado mundialmente, né? Na internet, porque tu vai ter um IP público, né? Ok. O problema é que a gente não tem tanto IP assim, né? Então, assim, a rede de telefonia, ela consegue prover esse serviço, mas a gente não conseguiria para dar tanto IP para tantos dispositivos, por exemplo, que tem dentro de uma empresa, dentro da nossa casa. Cada vez mais nós temos mais dispositivos conectados, né? Notebooks, geralmente tem mais de um, né? Dependendo se tem muita gente dentro de casa. Tem a TV que é smart, aí tem um Chromecast, ou um outro dispositivo que é smart. Enfim, né? Poderia passar aqui alguns minutos falando vários dispositivos que se conectam na internet. Então, a Uhum. grande pergunta que surge posteriormente é: como é que isso é feito? Entendi, mas como é que funciona isso mesmo? Como que ele faz essa troca, né? Em outras palavras, né, complementando, ele realmente muda o cabeçalho do pacote. Mas mudar o pacote não é o principal ponto. A grande questão é o seguinte: outro. Deixa eu fazer vocês se questionarem primeiro para depois mostrar, aí fica mais fácil. O grande problema aqui é o seguinte: 10.0.0.1 quer se conectar no Facebook, ok?
Ok. 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 Quando ele vier para cá, o roteador vai dizer, opa, peraí. Ele vai com origem, roteador. Destino, Facebook. Beleza? Uhum. Quando o pacote volta, quem é o destino? O roteador. Isso. Mas se esse cara também quiser se conectar no Facebook no mesmo período de tempo, aí ele manda também simultaneamente. Daí o roteador fala, opa, peraí. 10.0.0 Facebook. Aí troca para o IP dele, né? Origem, roteador. Aí o Facebook também manda um pacote para o roteador, né? Então esses dois caras aqui vieram do Facebook, destino o roteador. Como é que ele vai saber para quem ele vai repassar o que está chegando? Se é para esse cara ou para esse cara aqui? Não vem na. Pela ordem, a ordem do pedido? Poderia ser pela ordem, mas imagine que não é só um pacote, são centenas de milhares de pacotes, é um fluxo contínuo que está chegando constantemente, tanto de um quanto do outro, de forma Pelo paralela. endereçamento de cada um, né? É, Hum, creio. Mas o endereço de destino não é o roteador? Ah, Sim, verdade. mas eles têm um endereço que é. Como é que se diz? Fictício, entre aspas. Eu não. Eles não têm um endereço aqui ao lado, que é tipo esse que tem o final 1 e o outro tem o final 2 e o outro tem o final 3. Não. Quando o pacote sai, sai com esse IP aqui, é o mesmo IP. Porque esse é o Não, IP mas para válido chegar até o roteador, eles têm que ter um endereço, não? do roteador. E eles têm um endereço próprio. Não, eles não têm endereço na rede, tá? A solicitação, justamente, o NAT serve justamente para isso, porque o endereço deles é como fosse anônimo, não pode. O Facebook, ele não sabe quem são esses caras aqui. Ele não Isso. conhece esses caras. Ele não tem essa informação. Não, essa parte eu entendi, mas eles não têm um, tipo, Ele manda por portas diferentes. um endereço que não é válido, eles não têm. Não é válido para a rede, mas para o roteador deve ser, não? Não, o roteador, ele. Veja, o pacote, imagine o pacote aqui. O pacote que está vindo do Facebook, ele vai ter um IP de origem. Qual é o IP de origem? É o IP do Facebook. Está aqui Face. Tá? E o IP de destino. Ficou bem parecido o origem e o D, né? Mas tá bom. O IP de destino. O IP de destino é esse IP aqui, ó. Para os dois casos. Tanto para o computador 01 quanto para o computador 02. O pacote, quando ele vier do Facebook, ele vai ter o destino do roteador. IP de destino, 138.76.29.7. Por quê? Porque o roteador alterou. Imagina o seguinte, vamos pegar o exemplo das cartas, né? Eu sou o roteador que vai fazer o NAT. Aí tu me mandou uma carta, Léo, que é para Joelma. E Neto também. Veja, você me mandou e Neto também. Você mandou a carta para Joelma, Neto também. Aí eu vou trocar o pacote. Vou falsificar o pacote. Vou dizer origem, Marcelo, envio para Joelma, que é o destinatário. Aí tu me manda também. Eu boto origem, troco Leonardo, boto Marcelo. Destino Joelma. Quando a Joelma responde, ela responde para quem? Para você ou para mim? É, pro que vai redirecionar. Eu entendi nesse caso agora. É porque eu estava analisando só a parte do roteador e dos outros clientes que estavam ali. Mas tu percebe que ela responde para Marcelo. As duas cartas ela vai responder para Marcelo. Eu, como roteador, vou receber a carta para destino, Marcelo, origem, Joelma. Aí eu recebo duas cartas. E as duas são para Marcelo. De quem? De Joelma. Mas eu sei que não é minha. Eu sei que uma é tua, a outra é de Neto. Mas como que eu vou saber qual é qual? Né? Helder falou a resposta. É perfeito. Nesse Helder. caso vai vir só uma página só e depois ele pode duplicar, né? Não, porque as respostas elas têm conteúdos diferentes, embora tenha a mesma fonte, né, que, por exemplo, o Facebook ou a Joelma, são cartas individuais, são mensagens individuais. Eu tenho que dar a mensagem No caso, correta para cada no rosto. caso, como o Helder falou, sai pela questão de sair por portas diferentes, né? Pela porta. Ele vai sair, ele vai fazer mapeamento pela porta.
Justamente. Aí a gente chega nessa figura aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver aqui essa figura. Aí vai ficar um pouco mais claro. Esse exemplo mais prático, né? Vejam, eu tenho aqui esse cara que tem IP 10.0.0.1, beleza? Certo? Beleza. Ok. Uhum. Ele vai enviar um pacote aqui, ó, para esse roteador. Então, ele quer conectar nesse cara aqui, ó, que é 128.119.40.186, porta 80, servidor web, tá? Porta 80. Isso aqui é a porta do host, 3345, certo? Beleza? Tem como dar mais um pouquinho? Beleza. Professor, tem como dar Então, mais um quando pouquinho chegar aqui no roteador, o roteador vai trocar. Ele vai dizer, olha, origem, aqui, ó, origem, ele. Professor, Oi. tem como dar mais um pouquinho de zoom na imagem que eu não estou enxergando bem nessas letras menores? Exagerou um pouquinho, mas dá para ver agora. Então, aqui vocês vão ver. Ih, cadê a lupa? Cadê a canetinha? A canetinha não aparece agora. Mas tudo bem. Ó, então vocês vão ver aqui nesse pedaço. Vocês veem a mãozinha, né, do mouse mexendo aqui. Sim. Sim. Vocês veem Sim. aqui, vocês conseguem visualizar aqui que ele trocou a origem para ele. Ele quem? O IP do roteador. Aí ele vai enviar esse pacote. Quando esse pacote voltar, ele volta da origem, que é o IP que ele queria contactar, que é o 128, 119.40.186, porta 80, para quem? Para o roteador. 138, 76, né? Então ele tem uma tabela, esse roteador, ele tem uma tabela de tradução, que ele vai pegar o quê? Foi desse IP e dessa porta 5001. Beleza, então eu vou repassar, na verdade, para quem? Para o 10.0.0.1, 3345. Aí ele passa para esse cara aqui. Ele faz a. Aqui ele faz a substituição para contactar o servidor. Quando ele recebe, ele faz a substituição do destino para entregar corretamente para esse cara, 10.0.0.1. Entenderam? Sim. Uhum. Aí ele usaria. Aham. Pergunta, por que ele não usa a mesma porta, 3345 aqui? Por que ele mudou, botou 5001? Para poder fazer o envio, não? Por portas diferentes. Não, mas ele não poderia botar 3345 aqui, não? Agora aí, professor, pegou. A 3345, não é destino do primeiro Mas ele computador? poderia fazer o mapeamento aqui, ó. Aqui tem a tabela de tradução. Ele não poderia fazer assim, ó, 138, 76, 29.7, 3345 para 1001, 10.0001, 3345 para ficar mais fácil. Poderia usar a mesma porta do cara, que solicitou. Já usa dois pedidos diferentes. Não. A pergunta é, daria certo? Se não, se daria errado, por que daria errado? Ou pode, ou tanto faz. Ele não poderia usar aqui a mesma porta do cara que iniciou a conexão, do cliente 1. Repetir aqui, ó, 3345. Aí ele, caso que ele usar a porta para diferenciar quem foi que pediu o quê, certo? Isso. Qual o problema de usar essa porta? Eu poderia usar essa porta? Poderia. Usar a porta original do cliente. Não teria problema, né? Poderia ser 3345. O problema é que o cara aqui, o 10.0.0.2, ele poderia estar utilizando a mesma porta. Também é 3345. Daí o NAT não saberia como traduzir. Se ele fosse pegar a porta que o cara está utilizando aqui, essa porta, 3345, poderia ser uma porta repetida, também utilizada pelo 10.0.0.2. Aí isso seria um problema. Por que seria um problema? Porque o NAT ele precisa saber diferenciar quem é quem. E ele faz isso pela porta. Essa porta ela tem que ser única. Então, basicamente, essa porta ela vai identificar um computador. Percebe isso? Por quê? Porque todos os pacotes que vão chegar para esse IP, que é para ele. Então, ele vai identificar cada host pela porta.
Então, assim, essas portas elas não podem se repetir. Então, você acaba tendo um limite de computadores que podem ficar atrás do NAT de 65 mil computadores. Por quê? Porque essa é a quantidade de portas que a gente tem. Beleza? Uhum. Tá, Então, daí muito provável. ele usaria essa mesma porta, tipo se um mesmo celular, por exemplo, fizesse vários pedidos para ele, e antes ele envia um pedido e antes de chegar a resposta lá do Facebook, por exemplo, o celular já mandou outro pedido. Aí ele faria esses todos na mesma porta, né, para o mesmo celular? Não. Ele usaria uma porta diferente. Por quê? Hum, Boa pergunta. Excelente pergunta. A resposta é não. Quero saber o porquê. eu também. Veja, dentro do celular, quantos aplicativos você tem rodando que se conectam na internet? Rapaz, não bocado. Pois é. E daí, se eu uso sempre a mesma porta, como que eu vou saber? Eu uso sempre a 5001. Como que eu vou saber para qual que eu tenho que traduzir para te entregar? Para cada processo tem uma porta. Para cada processo, né? Se eu tenho uma abertura de conexão para essa porta, 3345, aí eu tenho esse mapeamento. Ah, mas se é o 10.0.0.1, que está com a porta aberta aqui, a porta 70, aí é um outro mapeamento. Eu tenho que botar uma outra porta aqui. Porque senão eu não vou saber se é essa ou se é essa. Né? Então, na verdade, eu tenho uma quantidade de conexões que o NAT suporta. Daí eu fico limitado nem a quantidade de host, é de conexões. Eu tenho no máximo 65 mil conexões que podem ser estabelecidas por computadores que estão atrás do NAT. Entendi. Por quê? Porque cada conexão que é aberta eu tenho que fazer um mapeamento. Não posso fazer isso para o computador, não dá certo. É justamente por isso que eu tenho as portas. Se a gente for pensar, por que eu tenho porta? Para identificar um processo. E daí, se eu uso uma única porta, como que eu vou saber para qual processo vai? Deixa eu desenhar aqui, né? Imagine que esse cara abriu duas conexões, uma na 3345, outra na 4041. Aí o pacote chegou para 5001. Como que eu vou saber se vai para essa ou se vai para 4041? Não sei. A não ser que eu tenha dois mapeamentos. Eu faço 138.76.29.05001 para essa porta, 3345. 5002 para 4041. Não, Magno, não é. É um IP inválido na internet. Então o NAT ele tem uma série de problemas, né? Porque ele consegue ter aproximadamente aí, um pouco mais na verdade, né? São 65 mil conexões simultâneas, né? Para um único endereço. Por quê? Porque eu só tenho 16 bits para especificar a porta. Então se você leva 2 elevado a 16, dá 65 mil e tarará. Então o NAT ele tem uma série de problemas, tá? O primeiro problema é que tu não consegue colocar um servidor aqui na tua casa, porque tu tá no NAT, tu tá atrás do NAT. Aí imagine como é que tu vai anunciar para um servidor, dizendo assim, olha, eu instalei aqui o servidor do CS, é IP 10.0.0.1, porta, sei lá qual é a porta do jogo do CS. Ninguém vai conseguir se conectar fora da rede, obviamente, tá? No teu servidor, porque tu tem um IP inválido na internet. Não tem como ele se conectar diretamente pelo teu IP que é 10.0.0.1 ou 192.168.0.100, né? Daí o que a gente consegue fazer? Né? A gente consegue aqui no roteador da gente, que está rodando o NAT, configurar um port forward. Talvez você já tenha tido que fazer isso para jogar algum jogo, você instalou aí um servidor de algum jogo, daí tu vai ter aqui nas configurações do teu roteador dizendo o seguinte, tudo que bater nessa porta, pelo meu IP, nessa porta, tu direciona para essa minha máquina, que tem o IP 192.168, tarará. Aí quem tá fora
né, da tua rede, está na internet, consegue acesso à tua máquina. Mas tu configurou explicitamente o encaminhamento, que tudo que batesse no roteador, na porta tal, com TCP, fosse para aquela máquina específica. Aí tu faz uma outra gambiarra para conseguir ser visto externamente. Aqui tem um exemplo, né? Esse aqui pode ser teu IP válido na internet, e daí tu configura para tudo que bater nessa porta, né, 2500 nesse IP, que é o IP do teu roteador, ele repasse para esse cara aqui, ó, 10.0.0.1, 25.000. Mas tu botou isso na mão no teu roteador, para que o pessoal que estivesse na internet conseguisse acessar através desse IP, que é um IP válido, e por essa porta conseguisse acessar o teu computador, que tem um IP inválido. Aí daí tu precisou fazer essa configuração de repasse manualmente. Uma outra forma de fazer isso automaticamente seria usar um protocolo chamado de UPnP. Né? O UPnP, o teu usuário, né, teu computador consegue contactar o roteador que utiliza o NAT para configurar essa tabela de repasse de maneira automática, para que você seja visto externamente. Então, temos esse protocolo que facilita bastante esse processo, para que você não tenha que fazer isso na mão, mas aí o roteador tem que estar habilitado, né, a aceitar o PNP. Uma outra opção, que é um outro problema grave, é quando os dois computadores estão atrás do NAT. Daí como é que tu estabelece uma conexão? Porque quando você está atrás do NAT e o servidor não, o servidor tem IP público. Aí tu fala, eu quero me conectar no servidor, IP tal, porta tal. Aí o teu NAT configura a volta, né? Tu sai, alcança o servidor responde, o roteador repassa para você. Mas quando os dois estão atrás do NAT, esse é um problema gravíssimo. Porque tu não tem como dizer, olha, quero me conectar no cara 10.0.0.1, quero me conectar no cara 192.168.0.100. Não tem como tu dizer isso, porque são IPs inválidos, tanto o seu quanto do outro cliente. Então, nesse caso, temos a possibilidade de usar um relay, né, que é um cara intermediário. Esse cliente se conecta, o Skype ele faz isso, por exemplo, né? Esse cliente se conecta no cara intermediário, esse também, e daí ele faz o repasse das informações. Então você acaba tendo um cara aqui, um middleware, né? um relay aqui no meio, para conseguir criar essa conexão entre esses dois caras que estão atrás do NAT, todos dois. Não vai dar tempo da gente acabar, mas vamos embora. Tranquilo? NAT, pessoal. Eu para pegar. Deu sim. Para não fazer um gambiarra aqui na mente também. O SMP ele é um Internet Control Message Protocol, né? Um protocolo de mensagem de controle de internet. Basicamente, o SMP ele foi criado para o roteador enviar algumas mensagens de erro, né? Às vezes você especifica um IP que ele não consegue alcançar, aí dá uma mensagem de caminho impossível de ser alcançado, né? Talvez você já tenha recebido essa mensagem. O próprio ping ele funciona através do SMP. É o tipo 8, né? Código 0, que é o ping, vocês conseguem visualizar aqui. Então, o ping, ele é uma mensagem SMP. A gente disse que o SMP ele é um protocolo, ele não é nem camada 2, nem camada 3, né? Não é nem camada de... Se a gente fosse pegar a camada de aplicação como 5, 4, 3, a gente diria que ele é um 3,5, tá? Entre a camada 4 e 3, né? Camada de transporte e rede, né? A gente diz que é um protocolo 3,5. Por quê? Porque ele fica encapsulado dentro do IP. Ele fica dentro da carga útil do protocolo IP, que é um protocolo da camada de rede. Então ele fica dentro do IP, a mensagem SMP. Então a gente considera ele, né, na teoria, como um protocolo da camada de rede. Mas o mais correto seria um protocolo 3,5. Não está nem na de rede, nem na de transporte, está ali no meio.
Basicamente, o threshold, o ping, né, eles usam o CMP, são mensagens de alerta, mensagem de erro, né, da rede, tá? São basicamente a única forma que o roteador tem de entrar em contato, né? Porque o roteador, como vocês bem sabem, é uma rede de melhor esforço, ele não é confiável, e a única mensagem que o roteador pode chegar a enviar é uma mensagem ICMP. Tá? Ele não envia uma mensagem ICMP quando descarta um pacote, mas ele envia quando tem um TTL, por exemplo, ou um ping. E para a gente terminar, temos o IPv6. Então, dá para a gente pelo menos iniciar aqui a parte de IPv6, que é o seguinte, né? O IPv6 ele surgiu para contornar e melhorar o IPv4, principalmente pela falta de IPs disponíveis na rede, né? Porque o IPv4 a gente esgotou o bloco de IP, e daí o IPv6 ele usa, ao invés de 32 bits para especificar o endereço, que dá aproximadamente 4 bilhões, né? 2 elevado a 32, o IPv6 ele usa ele usa 128 bits, né? 2 elevado a 128 de endereços, né, possíveis. Ou seja, é IP para atribuir para um grão de areia na Terra, para cada grão de areia, e ainda sobra IP. Né? É muito IP. Esses 10 são os inválidos, né? Não entendi. Esses IP são IPv6? os IP inválidos, né? IPv6? Não. O IPv6 é uma melhoria do IPv4, e daí em cerca de 30%, um pouco mais de 30% da internet usa IPv6. Por que, que o pessoal não migrou todo mundo para o IPv6? Veja, é um protocolo. Quem é que fala o protocolo IPv4? Qual é o dispositivo que fala? Roteador? O roteador. O seu computador também, né? Porque ele tem que entender o IP, né? Então, o seu Sim. computador é basicamente os roteadores. Quanto custa um roteador? 5, 7, 8, 15, 20, 30 mil, depende da marca, depende do modelo, depende de quantas portas o roteador tem, da capacidade, do processador, várias características do roteador. Mas imagine que o núcleo da rede é formado por roteadores. E quando tu compra um roteador, ele vem sabendo falar IPv4, ok? Daí a gente chega assim, não, mas agora tem um protocolo novo com a IPv6. Eu falo, não, mas minha rede já está rodando, eu comprei um roteador aqui de 30 mil reais, fiz certo, mas você tem que trocar esse roteador para um de IPv6 agora. Eu falei, não, mas eu não tenho 50 mil por roteador para trocar, eu tenho 50 roteadores. Aí não dá para eu trocar. Não tenho 2 milhões e meio para trocar aqui de roteador. Então o cara só gastou dinheiro no de 30 mil, né? Não, veja. O IPv4, ele rodou por muitos anos, roda até hoje. Mas a gente está fazendo uma migração que é lenta, por quê? Porque para a gente trocar o núcleo da rede para todo mundo falar IPv6, eu teria que trocar todos os roteadores. Então, assim, não é fácil trocar todos os roteadores da internet. Então, há muitos anos a gente vem migrando lentamente, né, para o IPv6. Né? O computador de vocês já fala IPv6 com toda certeza. Né? Se é uma configuração no computador da gente é mais o sistema operacional, mas os roteadores que estão dentro dos ISPs, eles foram comprados, funcionam com IPv4, ou atualiza, ou compra um roteador novo, né? Ou se atualiza o software do roteador. Mas assim, não é uma coisa simples. Né? Você teria que trocar da internet inteira. E todo mundo começaria a falar IPv6 de uma vez só. Beleza, show de bola, mas isso é impossível de se fazer. Né? Então, ele até fala aqui, isso que eu estou falando para vocês, né? Nem todos os roteadores podem ser atualizados simultaneamente. Não tem um dia da conversão, né? Que todo mundo agora para e vai falar IPv6 a partir de amanhã. Fizeram isso com o TCP. Antes a gente não tinha um TCP. Mas na época que o TCP foi implementado, quase 50 anos atrás,
a gente tinha muito menos computadores, a rede era muito menos complexa do que é agora. Então a gente teve um dia programado para todo mundo falar TCP depois daquele dia, né? O dia da conversão. Isso existia para o TCP. Mas para o IPv4, para o IPv6, isso é impossível da gente fazer hoje em dia, né? Não dá para a gente deixar que os serviços como banco, ou até serviço da área de saúde, que hoje em dia está tudo conectado, pare de funcionar. Não tem como a gente fazer isso, né? Mas o IPv6 também é uma questão de hardware. É mais uma questão de software, porque é um cabeçalho novo, né? Então não é tanto a questão de hardware. Do ponto de vista de hardware, as portas de entrada são as mesmas, né? A capacidade de memória é praticamente a mesma. A forma de processar e de analisar o pacote que é diferente, porque você tem um cabeçalho diferente. Então, se o roteador ele permitir que seja feita uma atualização, ele pode passar a suportar IPv6, assim como os computadores da gente passaram. Quando você pega um Windows, sei lá, XP, ele não fala IPv6, mas aí você pega o mesmo computador, bota o Windows 10, aí tu pode falar IPv6 sem problema algum. Ele suporta IPv6. Ok. Né? Aqui é um formato do cabeçalho IPv6, né? Esse classe de tráfego é muito semelhante ao campo TOS, né, que é o Type of Service lá do IPv4. Né? Então ele é um cabeçalho mais simples, né, mais eficiente. Né, o IPv6 ele acaba sendo mais rápido do que o IPv4, porque ele tem menos campos que precisam ser analisados. O IPv4 pode ter a quebra, pode ter fragmentação. Então geralmente se a gente faz um ping IPv6 e IPv4, né, o IPv6 acaba sendo um pouquinho mais rápido. Então, quem joga, se puder conectar via IPv6, melhor. Tu vai ter um ping melhor. Aí tem uma ferramenta muito boa que mede isso do próprio NIC. Não vou me lembrar agora. É tipo o speed test. Aí tem uma ferramenta dessa que testa tua velocidade para IPv6, para IPv4. Deixa eu olhar aqui, eu acho que é o CIMET. Vou botar aqui no Google para vocês. É o CIMET. Lembrei. Nick. Faça um teste depois, é bem legal. Tem um aplicativo e tem um site. Beleza, pessoal. Não vai dar tempo de terminar essa partezinha aqui, mas eu postei um material complementar que vai auxiliar vocês. E basicamente, assim, tudo para a prova a gente tocou, né, nos pontos essenciais. Vou disponibilizar essa aula em breve. Eu vou abrir aí 5 a 10 minutos de perguntas para vocês. Segunda-feira, já que não vai ter a prova, dá para rolar revisão? Segunda. Dá. Não dá para eu registrar, eu acho, no SWAP. Porque acho que a gente já bateu a quantidade de aulas. Mas dá para a gente ter uma revisão sim na segunda. Ótimo. Ok. E dá para terminar o conteúdo também, né, professor? Do IPv6, no caso. Basicamente o que faltou foi esse pedacinho aqui de implementação do túnel, mas que não cai na prova. Dá para explicar em 5 minutos. Né? Eu ia abrir agora para dúvidas, mas dado que a gente vai ter a de dúvidas, então eu termino aqui. Tá? Essa parte de túnel é basicamente o seguinte, né? Como que a gente faz para trabalhar se a rede, né, ela fala IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo? Eu estou com um pacote aqui IPv6, como que eu vou fazer para esse pacote vir para cá se esse roteador ele não fala IPv4? Perdão, se esse roteador aqui ele só fala IPv4, né? Então como que o pacote, que é IPv6 aqui na camada de rede, vai ser roteado aqui? Se esse cara só fala IPv4, eu não atualizei esse roteador. Como que a internet vai funcionar desse jeito? Às vezes a versão nova é compatível com a anterior. Não, não é. Porque assim, é o cabeçalho que eu mudo. Esse cabeçalho aqui, IPv6, é diferente do IPv4. Então eu não posso encaminhar esse cabeçalho IPv6 para esse cara que só fala IPv4. Aqui até vai. Né? O roteador que suporta IPv6, suporta IPv4 também. Né?
Daí ele consegue falar IPv4. Mas o contrário não. Esse cara só fala IPv4. E aí? Em outras palavras, se a gente fosse fazer uma analogia bem simples, esse cara aqui é bilíngue, esse IPv6. Ele fala inglês e português. Mas geralmente ele prefere usar o inglês. Mas daí, esse cara que é IPv4, ele só fala português. Não posso mandar uma mensagem em inglês para ele, que ele não vai entender. Ele só fala português. Fazendo uma analogia grosseira. Vai usar um tradutor? Então, o que a gente faz é o seguinte. Veja só. Aqui é o roteador. Eu quero chegar aqui do ponto A ao ponto F. IPv6 e IPv6, de um lado e do outro. Mas no meio eu tenho um cara que é IPv4. Então ele cria uma espécie de túnel. O que é essa espécie de túnel? O fluxo origem. A, IP origem. A, IP destino. F. Certo? Mas quando chegou aqui no meio, ele, opa, peraí, deu um problema aqui. Então o que ele faz? Ele encapsula esse pacote IPv6 e transforma no pacote IPv4, fazendo o seguinte: fonte B, ele, o roteador que está enviando. Para quem? Para o cara que é E, que é o roteador. Quando o pacote chega aqui no E, ele vai dizer, opa, esse pacote é para mim? Como assim esse pacote é para mim? Aí ele abre o pacote. Ah, peraí, é porque aqui dentro tem um fluxo IPv6. E daí ele encaminha o fluxo IPv6 corretamente. Percebe a jogada aqui? Ele cria um encapsulamento do IPv6 dentro do IPv4 para poder contornar esse problema. Entendi. E daí a gente termina o nosso conteúdo, tá? Esse aqui é o que vai cair na prova, do 4.1 ao 4.4. O 4.5 são algoritmos de roteamento, não cai. Nesse caso, seria como os roteadores, eles usam os algoritmos de 4.3 vai roteamento cair, para... professor? Oi? 4.3 vai cair também? Na verdade, não cai o 4.2, nem o 4.3, tá? Que eu tinha combinado com vocês. Cai 4.1 e 4.4. O roteamento na internet, ele utiliza o SPF e o BGP. Tanto o SPF quanto o BGP, eles usam algoritmos, né, de estado, de enlace, vetor de distância e roteamento hierárquico, né, para poder traçar as rotas de forma dinâmica, né, automática, sem que a gente tenha uma interferência manual. Daí o que vocês precisam saber, que a gente consegue chegar, é que o RIP morreu. Não é, o protocolo não tem esse nome por conta disso, tá? E a gente usa professor. na prática o OSPF e o BGP. E não vai dar tempo da gente estudar esses dois protocolos profundamente, porque a gente precisaria ver o 4.5, 4.6, né? Não dá tempo. Mas vocês precisam saber que esses caras existem, né? Que os ISPs, né, eles usam esses protocolos, que são protocolos autonômicos, ou seja, eles criam a tabela de roteamento de forma autonômica. Ou seja, os próprios roteadores conversam entre si e criam as tabelas de rota. E isso faz com que a gente não tenha praticamente nenhum erro de roteamento. Tá? A não ser que tenha uma falha de um enlace que tenha caído. E é isso por hoje, pessoal. A gente encerra por aqui a nossa aula, né? Já passamos. Skynet aí, esse negócio do roteador conversar. Não entendi, Helder. Como é? Não, é esse negócio dos roteador conversar entre si, é negócio de Skynet. Não, isso é muito mais simples. Isso não usa nem inteligência artificial. São basicamente mensagens que ele diz quem ele conhece ao redor, quem ele está conectado, qual a distância, né, quantos milissegundos de um roteador para o outro, e daí ele sabe como chegar no próximo salto, né, na próxima sub-rede, na próxima rede. Então é algo bem simples, na verdade, né, não é nada complexo assim comparado a uma rede neural ou uma técnica de inteligência artificial de machine learning. Pelo contrário, é bem mais simples. Uhum. É só uma tabela de rota, né, de próximo salto, basicamente. É assim que começa.
Não, isso aí essa parte é muito tranquila. Quando você vai para inteligência artificial, é aí que você se assusta um pouquinho mais, né? Mas beleza, pessoal. Uma boa noite aí para vocês. Boa Até. Deixa eu. Hoje é quinta. Até segunda, a gente faz uma revisão. E dia 9 é o evento, dia 13 é a prova. Até mais, pessoal. Boa noite. É, pessoal, boa noite. Boa noite. Abraço. Pessoal, coloca os tópicos aí no Class, por favor, do terceiro Boa. capítulo também. Boto sim. Obrigado. Boa noite.